Por que sua horta demora a crescer? Eu recebo demais aqui essa pergunta. As pessoas realmente me perguntam muito que a horta delas demora demais para crescer. Então vou te mostrar por que é, quais são os motivos e como é que a gente deve fazer para, claro, acelerar ainda mais e ter colheitas sempre mais rápidas e eficientes, tá? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio, cultivo e colheita de alimentos orgânicos. Então já vai clicando para se inscrever aqui no Pomar e Hortas Sustentáveis e, claro, lembra também de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Eu recebo inúmeras perguntas mesmo. Renato, minha horta não cresce. Renato, minha planta demora demais para crescer. Renato, eu estou desesperado, minhas plantas realmente não crescem. Então isso daqui não vai ser mais um motivo. Eu vou te mostrar realmente o que você deve fazer. Quais são os passos que você deve seguir, que você deve trilhar para que suas plantas cresçam o mais rápido possível, em velocidade recorde. E vou te dar também aqui algumas dicas a seguir, que com certeza você terá plantas sempre com qualidade, claro, sequenciada, sempre ter colheitas aí na sua casa, como a gente faz aqui na nossa horta orgânica. A primeira coisa que deve atrasar aí a sua colheita, que elas demoram para crescer, é você plantar por semente. A gente deve entender que cada planta terá seu tempo e a gente deve sim respeitar o tempo de cada uma. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, se você acha que ela está demorando, é essas plantas que você pode plantar de outra forma, que você pode plantar pelo broto, por exemplo, como é o caso da couve. Ao invés de você plantar por semente, você planta pelo broto, aqueles galhinhos laterais. Aquilo ali vai acelerar demais o tempo de colheita. Ao invés de, nesse caso aqui, você esperar aí entre 60 e 90 dias, ou seja, 2, 3 meses, em 30 dias você já vai colher aqui suas couves orgânicas, claro, se você plantar pelos brotos laterais, pelos galhos laterais que elas têm. Se você plantar por semente, o prazo mínimo aqui será de 60 dias. Então, esse é um dos pontos fundamentais de você considerar. Mas, claro, já vale lembrar que cada planta pode ter aí o seu tempo de colheita. Cada planta vai ter seu tempo. Isso aqui não é um padrão para todos. E a segunda dica, aqui já vem a segunda dica, é que você deve escolher plantas que tenham a colheita mais rápida, como é o caso, por exemplo, da rúcula. Olha só, nesse caso aqui, entre 40 e 45 dias, a gente já pode colher aqui a nossa rúcula. Olha só que colheita rápida. E claro, você também pode optar por outras plantas rápidas, como é o caso da beterraba, do rabanete, da alface, que são plantas rápidas e que, mesmo sendo plantadas por semente, você pode fazer a colheita delas muito rápidas. Então esse é um dos pontos para você considerar aí quando você for plantar. Vai plantar por semente? Você faz esse rodízio, você planta aquelas de colheita mais rápida e também você planta aquelas de colheita mais demorada, e você vai fazendo isso sempre, pelo menos aí a cada 15 dias você vai fazendo isso, claro, se você tiver espaço. Então sempre você vai estar colhendo alimentos aí orgânicos na sua casa e não vai ter nenhum tipo de problema. Aqui, por exemplo, enquanto eu já venho colhendo aqui cenouras há alguns dias, eu tenho também cenouras que estão sendo plantadas, que estão germinando agora. Nesse novo canteiro aqui eu acabei de plantar e olha só, já estão germinando aqui novas cenouras. Isso aqui é muito importante, você manter esse padrão, você sempre está plantando para que você sempre esteja colhendo. Isso, nesse caso, claro, eu faço com todas as plantas, e aqui a gente sempre tem colheitas de produtos diferentes, de plantas diferentes. Isso aqui é muito importante se você quiser manter uma vida saudável. Outra coisa que vai impedir demais que as suas plantas cresçam é você ter um substrato ruim, um substrato que não seja bom. Então, o preparo do substrato, claro, ele é o ponto mais importante. Esse aqui é o ponto de partida. É como se você fosse fazer uma casa e não fizesse a base dela, não fizesse ali o alicerce dela. Então, esse aqui é o ponto de partida. Com esse substrato, ele sendo bem fofinho, bem drenado, que a água não fique aqui acumulada, com certeza as raízes das
as suas plantas vão crescer aqui com muita facilidade aqui nesse substrato, e se as raízes da sua planta crescem, sua planta também vai crescer com muita facilidade. Tem uma técnica que vem sendo bastante utilizada, bastante difundida, que consiste em utilizar vários tipos de plantas no mesmo ambiente. A gente vai fazer aqui, a gente vai acompanhar aqui no Pomar e Hortas Sustentáveis o desenvolvimento dessas plantas. Para isso, você vai utilizar plantas diferentes. Nesse caso, eu vou utilizar aqui rúcula, e olha só como é simples. Você vai colocar aqui algumas sementes, tá? Então, vou colocar aqui nesse copinho algumas sementes de rúcula. Alface, sim, a gente vai colocar aqui. Cenoura a gente não vai colocar, esse aqui não é um vaso apropriado para cenoura, esse aqui é um vaso raso, então ele não deve ser colocado aqui, que elas precisam de bastante espaço. A gente vai colocar aqui algumas sementes de beterraba, aliás, cebola. Quando eu vi as sementes foi que me atentei que não eram de beterraba e sim de cebola. E a gente vai colocar também aqui algumas sementes de coentro. Como a gente já colocou todas as sementes, a gente vai misturar aqui essas sementes. Esse aqui é um ponto importante, que a gente faça bem essa mistura para que elas fiquem espalhadas exatamente em todo o vaso. Agora a gente vai com o dedo mesmo, a gente vai fazer um buraquinho aqui, uma vala de aproximadamente 1 centímetro de profundidade já está ótimo, que essa é a profundidade média, que é o que vale para praticamente todas as sementes. Elas vão conseguir se adaptar aqui a essa profundidade. Como essa daqui é estreita, eu vou deixar apenas uma única vala. E olha só, agora com a folha de papel, você deve colocar aqui todas as sementes. Colocou todas as sementes, a gente vai dobrar aqui um pouquinho. Olha só, a gente vai dobrar. E agora você vem colocando aqui, ó. Você vai batendo assim um pouquinho, para que as sementes vão descendo misturadas. Essa é a intenção, que as sementes desçam misturadas aqui e fiquem exatamente juntas. Isso aqui a gente vai ter colheitas diversificadas. E elas vão nascer exatamente juntas aqui. E aqui a gente vai colhendo aquelas que têm a colheita mais rápida, como é o caso da rúcula, como é o caso também da alface, que ela pode ser colhida. A gente não precisa colher ela de uma vez, a gente pode ir colhendo ela aos poucos. Inclusive, se você já ouviu falar nessa técnica ou já utilizou ela aí na sua casa com as suas plantações, deixa aqui nos comentários para que a gente também possa saber o quanto essa matéria, o quanto esse tipo de formato de plantação já vem se espalhando. Então, deixa seu comentário aqui para que a gente também possa saber. E depois de toda a plantação, claro, a gente vem aqui com uma boa rega. Esse aqui é um ponto muito importante, você regar bem. Inclusive, aqui já é o quarto problema, é o quarto motivo que as suas plantas podem se atrasar. Ou água de mais ou água de menos. As plantas, elas precisam de um equilíbrio de água, elas precisam estar com esse substrato aqui sempre úmido, principalmente no período de germinação. E claro, depois também, eles devem estar sempre úmido. E claro, nunca encharcado. Nunca seco, também nunca encharcado. Dessa forma, você vai acelerar ainda mais o crescimento e o desenvolvimento das suas plantas. Tanto o excesso quanto a falta de água vão com certeza atrasar as suas plantas. Então se atenta muito bem à quantidade de água que você coloca aí na sua planta. Aproveitando aqui, a gente já vem para outro motivo também, carência de nutrientes, ou seja, falta de nutrientes, falta de adubação aí na sua planta. Esse aqui, como esse substrato aqui já estava preparado, a maioria dessas plantas aqui, dessas sementes que eu coloquei, eu iria colher sem nem utilizar o tipo de adubo, mas mesmo assim eu não colhi. Então daqui a 30 dias, o que você faz? Você vem aqui com uma nova adubação, seja adubação líquida, seja adubação sólida, nesse caso aqui farinha de ossos, mas essas adubações elas devem acontecer. E aquelas plantas que têm um desenvolvimento mais rápido, aquelas plantas que crescem mais rápido, elas precisam de mais nutrientes. Então você tem que dar a ela adubações com a frequência ainda maior. Outra coisa aqui, esse coentro, isso aqui já temos mais dois motivos aqui. Um deles, a falta de luminosidade. Isso aqui foi plantado em dias chuvosos e agora quando o sol começou a aparecer, a gente percebeu que devido a essa parede que está aqui, a luminosidade dele só chega no finalzinho da tarde. Isso aqui é muito pouco para o coentro. Olha só como eles ficam estiolados, eles ficam procurando luz. Então você deve dar a luz de cada planta, você se atenta bem para isso.
Observa aqui como eles ficam deitados. Isso aqui é normal, isso aqui para uma planta que está procurando luminosidade. Como o sol é pouco, eles ficam dessa forma. Então você deve dar a luz adequada, a luz realmente que eles precisam. E outra coisa também é o espaçamento. De forma nenhuma as plantas podem brigar por nutrientes, podem brigar por luz, por espaço. Chegou nesse período aqui, você já vai fazendo aqui a separação, você vai tirando aqui algumas plantas, que a gente, quando planta, a gente sempre planta algumas a mais, então depois a gente vai fazendo esse desbaste, vai fazendo essa retirada e deixando algumas para que elas tenham espaço e não fiquem competindo, não fiquem conflitando entre si por espaço, por luz e, claro, por nutrientes e também por água. Como você viu, não é um, são vários os motivos que podem atrapalhar a sua planta de crescer, aquela sua horta que não está crescendo, não está desenvolvendo muito da forma que realmente ela deveria. Você deve se atentar a esses detalhes e corrigir o mais rápido possível. Dessa forma, você vai melhorar a qualidade das suas plantas, você vai acelerar, vai antecipar a colheita delas e, claro, vai ter uma vida muito saudável. Mas mesmo assim, você ainda está com dificuldade, então eu tenho uma oferta para você. Eu criei o curso Horta Caseira Sem Segredos, que é um curso completo que vai te ensinar do básico ao avançado como ter suas plantas saudáveis, claro, quase sem gastar nada. Essa é a minha intenção, ajudar você a ter suas plantas orgânicas e, claro, com custo praticamente zero. Eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário para que você possa acessar o curso e conhecer ele melhor. Vai lá, confere, eu tenho certeza que você vai gostar. E você, gostou desse vídeo? Então deixa aquele like e clica para se inscrever aqui no Pomar e Hortas Sustentáveis, e eu tenho duas ótimas sugestões de vídeos. Eu vou deixar esses dois vídeos disponíveis aqui para que você também possa assistir eles e, claro, melhorar ainda mais a qualidade das suas plantas. Então eu espero você em um desses dois vídeos. Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.